A América é o império mais forte da história mundial, com uma força militar que atua como a polícia global, mesmo sem esse nome. O que seria preciso para derrotar um Golias desses? Se essa pergunta te intriga, imagine como deixa os inimigos da América curiosos. Na verdade, é algo sobre o qual eles vêm pensando muito seriamente há muitas décadas. Obviamente, os Estados Unidos não podem ser derrotados em combate convencional. As forças armadas deles é simplesmente forte demais, poderoso demais e avançado demais. Mas isso não significa que não existam outros métodos. Com uma abordagem combinada, algumas técnicas ultra sorrateiras e uma boa dose de sorte, ainda é improvável, mas remotamente possível, se e somente se os inimigos da América se unirem para derrubar o tio Sam. É assim que funciona. Primeiro passo, propaganda. Essa talvez seja a melhor ferramenta para criar divisão e desestabilizar um país. Acesse Twitter, Instagram, Facebook ou qualquer rede e verá vários posts virais com desinformação sobre temas polêmicos, geralmente de páginas anônimas, ligadas a fábricas de trolls russas. E sabemos que elas existem. Por exemplo, você deve conhecer as fazendas de trolls russas, como a famosa agência de pesquisa da internet, que interferiu nas eleições dos Estados Unidos em 2016. Mas isso é só a Rússia. Como disse, seria preciso que os inimigos da América se unissem. Vamos incluir a China também. A China desenvolveu veículos de mídia estatal avançados, como o Diário do Povo e a agência Xinhua, para travar sua própria guerra de informação. O estudo mais detalhado sobre trolls da internet na China, feito por professores de Harvard e Stanford, estima que são 2 milhões de pessoas produzindo cerca de 450 milhões de conteúdos por ano. Além disso, o Partido Comunista Chinês criou um exército com mais de 20 milhões de voluntários de meio período para promover a civilidade online para ampliar conteúdos favoráveis ao regime. Tudo isso é um esforço para distrair o público e desviar o foco de questões políticas que possam irritar os cidadãos e levá-los às ruas na China. Mas isso não significa que não façam o mesmo nas redes sociais americanas, pois fazem. Muitas fazendas de trolls chinesas foram recentemente desmanteladas pelo Departamento de Justiça. Mas nesse cenário hipotético, se eles direcionassem muito mais energia exclusivamente para bombardear os Estados Unidos com uma enxurrada de desinformação e corroer gradualmente a confiança do público no governo, especialmente junto com a Rússia e outros inimigos dos Estados Unidos, os resultados podem ser catastróficos. Atualmente, realmente em todos os países ocidentais, mas especialmente nos Estados Unidos, as guerras culturais estão sendo intensificadas em grande escala para fazer com que diferentes lados da população se odeiem. E está definitivamente funcionando, como todos nós podemos ver claramente. Esse é o método da propaganda em poucas palavras. Espalhe confusão e desinformação para minar a confiança no sistema e criar divisão entre as pessoas. O melhor dessa técnica é que não exige muito dinheiro, nem envolve muito risco, sendo uma opção segura. Agora, o passo 2. Depois de alguns anos de propaganda, os Estados Unidos da América estão agora em um ponto onde o país está dividido de várias maneiras diferentes, com base na política e na cultura. Muitos acreditam que o governo é uma farsa e não tem poder real, e que outros mandam secretamente. Ninguém mais confia nas instituições do país. Então, o que vem a seguir? Bem, pode parecer loucura, mas é a mesma coisa, só que em outro nível. Provavelmente não posso dizer isso no YouTube sem, você sabe, e sem o FBI começar a me rastrear. Mas é tirar o presidente. Já existe um forte precedente histórico de governos financiando e instigando guerras civis em países inimigos. Isso pode ser feito por um golpe, ou como no caso do JFK, mas deve ser de modo que toda a culpa recaia sobre um lado dos Estados Unidos, como uma operação de falsa bandeira. Por exemplo, se acontecer com um presidente democrata, culpe os republicanos e vice-versa. Isso é facilitado pelo uso repetido da propaganda. Esse passo pode ser suficiente quando envolve uma potência estrangeira. Por exemplo, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando foi a causa imediata da Primeira Guerra Mundial. Isso também funcionaria numa guerra civil, se feito corretamente, o que seria necessário pela força dos Estados Unidos. Isso pode ser suficiente, mas se não, o terceiro passo é a guerra cibernética. Preciso dizer que não há cenário em que uma invasão real dos Estados Unidos vá ocorrer. Mesmo com os Estados Unidos no seu momento mais dividido, se você tentar fazer uma invasão terrestre de alguma forma, talvez alguns americanos estejam tão cansados do país que acabem se juntando ao seu lado, provavelmente
muitos vão perceber que foram manipulados e reconhecer o verdadeiro inimigo, se unindo ainda mais rápido do que após o 11 de setembro. Tudo deve ser feito à distância e atribuído a um partido nos Estados Unidos para intensificar uma guerra civil. A guerra cibernética pode causar isso e aumentar o caos. Sabemos que isso pode causar danos graves. Mesmo conhecendo técnicas de sabotagem cibernética, poucos entendem o quão catastrófico um ataque cibernético total pode ser. Para ilustrar, os 3 principais alvos para hackers nos Estados Unidos seriam cabos submarinos, oleodutos e gasodutos, além da rede elétrica. Se algum desses pontos de ataque sofresse danos graves, o país todo poderia entrar em caos. Agora você provavelmente está se perguntando: um ataque cibernético a uma infraestrutura importante assim é realmente possível, especialmente contra a infraestrutura americana? Quero dizer, certamente o governo já impediu completamente a possibilidade de algo assim acontecer, não é? Bem, na verdade não. E na verdade, essa é a parte realmente assustadora. No site oficial da Agência de Defesa Cibernética dos Estados Unidos, eles afirmam que a China quase certamente é capaz de lançar ataques cibernéticos capazes de interromper serviços de infraestrutura crítica nos Estados Unidos, como oleodutos, gasodutos e sistemas ferroviários. Então, sim, é possível. Pequim investe há décadas em dinheiro, tecnologia e mão de obra para desenvolver guerra cibernética, já alcançando resultados impressionantes. Uma organização criada a partir desses esforços é o grupo secreto de hackers chineses Vault Typhoon, que recentemente atacou infraestrutura crítica e instalações militares com sucesso. Em Guam, ilha estratégica para possíveis respostas dos Estados Unidos a uma invasão chinesa de Taiwan. E esse é apenas um dos grupos. A NSA, junto com a Microsoft e a Cisco, concordam que o objetivo da China é desenvolver capacidades para interromper a infraestrutura crítica em caso de um conflito futuro. Já a Rússia causou mais danos aos Estados Unidos do que qualquer outro país até agora. Há muitos exemplos do que eles podem fazer, e já fizeram contra a América, como o recente ataque de ransomware em 2021 à Colonial Pipeline, que abastece toda a costa leste. Esse foi o maior ataque cibernético a uma infraestrutura energética na história dos Estados Unidos, realizado pelo grupo criminoso DarkSide. Durante o ataque, eles mantiveram o oleoduto como refém, levando a Colonial a suspender as operações por 6 dias, até pagar quase 5 milhões de dólares em criptomoedas aos hackers para recuperar o acesso aos sistemas. O ataque resultou na declaração de estado de emergência e causou escassez generalizada de combustível na região, devido à corrida para estocar gasolina. O DarkSide também roubou 100 GB de dados dos servidores da Colonial, mas felizmente não divulgaram. Se eles tivessem feito isso, a situação poderia sair do controle e causar colapso nas linhas de abastecimento de combustível da costa leste. Autoridades de inteligência afirmam que hackers russos criaram o malware PipeDream, capaz de desligar instalações de gás natural em todos os Estados Unidos. A partir daqui, outros passos para provocar o colapso dos Estados Unidos se complicam, pois não há muito mais a fazer sem se revelar como o mentor por trás de tudo. A menos, é claro, que a propaganda seja tão boa que ninguém acreditaria que são alguns países estrangeiros interferindo de qualquer forma, e que, na verdade, tudo isso é apenas o chamado Estado Profundo fazendo isso. E mesmo assim, quaisquer outros passos começarão a influenciar negativamente o seu próprio país também. Mas vamos falar sobre isso de qualquer jeito. Passo 4. Guerra econômica. Esse ponto é problemático, pois os Estados Unidos são o país economicamente mais forte do mundo, representando mais de 30% da economia global. Quero dizer, só a Califórnia seria a 5ª maior economia do mundo, quase do tamanho da Alemanha. Resumindo, você vai perder a guerra de tarifas, sanções e compras de bloqueio, mesmo aliando-se a outros países, pois todos dependem dos Estados Unidos. Apesar de mais independentes e autossuficientes, com energias renováveis e tecnologia, os Estados Unidos ainda dependem de algumas coisas. A China é o principal parceiro comercial dos Estados Unidos, e eles dependem dela para buscar a maior parte de seus bens de consumo e produtos farmacêuticos. Enquanto 8% das importações de energia dos Estados Unidos vêm da Rússia, por exemplo, entrar em uma guerra econômica com os Estados Unidos significa prejudicar muito o seu próprio país financeiramente nas mãos dos americanos, sem contar os aliados da OTAN e do Indo-Pacífico, com quem podem formar frente unida. Se as etapas de 1 a 3 foram implementadas com sucesso, seria interessante mantê-las o máximo possível
para irritar ainda mais os cidadãos americanos contra o próprio governo e prejudicar economicamente o país, desestabilizando-o ainda mais. Não há mais nada a fazer para colapsar os Estados Unidos sem destruir seu próprio país. Já que estamos no assunto, podemos incluir isso também. Então, finalmente, passo 5, guerra nuclear. Se tudo mais falhar e você realmente quiser destruir os Estados Unidos, pode simplesmente lançar uma bomba nuclear neles. Rússia e China possuem grandes arsenais nucleares, então não se trata de questionar se o trabalho pode ser feito. Claro, porém, isso significa que seu país e literalmente toda a Terra seriam destruídos como resultado disso. Então, para o meu próprio bem e de todos os meus inscritos, eu definitivamente não recomendo essa opção. Gostaria de enfatizar novamente que, mesmo com todas essas etapas anteriores, junto com uma aliança dos inimigos dos Estados Unidos tentando prejudicá-los, a probabilidade de sucesso ainda é próxima de 0%. Nenhum país estrangeiro é forte o suficiente para derrubar os Estados Unidos. Só os próprios Estados Unidos podem fazer isso. Como diz a famosa citação falsamente atribuída a Abraham Lincoln, os Estados Unidos nunca serão destruídos de fora para dentro. Se vacilarmos e perdermos nossas liberdades, será por nossa própria destruição. Obrigado por assistir.